Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Éder, sou criador desse canal chamado Na Ponta do Mouse e no vídeo de hoje nós vamos ver como faz um comando, como faz uma macro, como faz um comando do VBA para que a gente consiga deixar a nossa planilha com cara de software. Ou seja, a gente vai esconder barra de fórmulas, a gente vai esconder o menu dos comandos na parte superior, enfim, a gente vai deixar apenas a área principal, a área de trabalho, de maneira que a gente tenha uma tela expandida e a gente possa montar nosso dashboard, a gente possa montar os nossos menus e ele fique com uma cara mais profissional, digamos assim, ok? Então a gente vai ter a nossa vinheta agora e na sequência a gente vai para a nossa aula, tá bom? Até daqui a pouco. Fala pessoal, tudo bem? Então vamos lá para o nosso vídeo propriamente dito. Então, a primeira observação que eu faço é o seguinte: se vocês forem abrir uma planilha, então vocês podem abrir a planilha de maneira convencional, normal, então a gente precisa salvar essa planilha num formato, numa extensão que permita que a gente faça uma gravação de uma macro ou escreva um código de VBA. O que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte: vou vir aqui, arquivo, salvar como ou salvar uma cópia, dependendo a versão, e aqui no campo, na extensão, eu vou escolher aqui pasta habilitada para macro. No meu caso aqui, a minha já está salva, então eu não preciso, então eu vou dar um ESC aqui para sair. E qual que é o objetivo do nosso vídeo de hoje? A gente poder ocultar toda essa barra de fórmula, todo o menu de funções aqui e deixar somente a nossa área de trabalho, como eu falei no início, para que realmente ela fique com uma cara de software, fique com uma cara mais profissional, principalmente dependendo do que você vai inserir aí como conteúdo. Por exemplo, se ele for um dashboard ou se você inserir um menu de navegação, por exemplo, para suas planilhas, ele vai ficar muito mais interessante se ele ficar expandido, se ele ficar em tela cheia, ok? Então a gente vai utilizar o comando, o atalho Alt F11, tá? Mas a gente poderia abrir de outra maneira também, mas eu vou utilizar Alt F11. Então, uma vez aqui, vocês podem ver que a gente já entrou numa área de trabalho onde ele já tem um código escrito, que não é o caso porque eu já inseri esse código anteriormente, mas não vai ser o caso aqui. Então, o que a gente vai fazer? Uma vez entrando com esse atalho e você não tendo criado nada, ele vai ficar com essa área em branco, essa área vazia. Então, o que nós vamos fazer? Vocês podem perceber que aqui a gente tem várias pastas de trabalho aqui, e o que a gente vai precisar, na verdade, é entrar nesta pasta de trabalho. Okay? Uma vez estando nesta pasta de trabalho, eu dou 2 cliques nela aqui, e aí estando aqui nessa área vazia, você não criou nada, não escreveu nada, então ele realmente estará vazio aqui, e a gente vai fazer o seguinte: a gente vai vir aqui no menu lateral aqui, onde a gente tem aí como se fosse um Explorer, onde tem as nossas pastas, elas estarão relacionadas aqui. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui, futuramente no próximo vídeo a gente vai ver isso, mas a gente tem toda a área de propriedades aqui, a gente tem toda a área de estrutura, criação de módulos das planilhas, e a gente vai entrar aqui na opção esta planilha, esta pasta de trabalho, ok? E a gente clicando uma vez nela, eu vou vir aqui na parte superior e aqui eu vou escolher Workbook, ou seja, é uma ação que ela vai gerar na nossa pasta de trabalho. E aí vocês podem perceber que aqui ele está com Workbook Open, ou seja, a ação que a gente inserir aqui agora, depois da gente criar esta sub-rotina, na verdade, o sub-rotina a gente pode chamar aí como se fosse um pré-programinha. E aqui, lateralmente, ele vai estar com a rotina Open. Se não tiver, a gente seleciona aqui a rotina Open. Então, uma vez com ela aqui, na opção Open e no modo de Workbook, a gente vai inserir aqui o comando que vai expandir. Então, a gente vai fazer o seguinte, tá? Só lembrando que para você fazer isso, você não precisa ser um programador, um conhecedor profundo de VBA. Basta que você saiba qual que é a função que
que você precisa utilizar, né, para que isso te traga, né, algum resultado, te traga alguma ação. Eu também não conheço profundamente o VBA, mas sempre que eu tenho alguma necessidade, eu vou buscar, alguns códigos, algumas linhas de comando, que executam algumas ações. No caso aqui, eu fui buscar uma linha de comando que expande a tela, quando a gente abre a planilha. Então, na verdade, a gente está utilizando uma subrotina, onde é uma subrotina que diz o seguinte, que tudo que eu incluir aqui entre o private e end sub, por exemplo, ele vai executar isso no momento em que eu abrir a planilha. No caso aqui, a gente quer apenas que ela expanda e deixe em tela cheia. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou utilizar o comando application. Como eu falei, eu não sou especialista, então pode ser que algumas definições aqui que eu diga que não sejam a maneira prática e correta para os programadores, mas como eu falei, é o que a gente precisa para executar a ação que a gente quer, como se fosse uma função do Excel. Então, se você conhece a função, por exemplo, PROC-V, você sabe qual é o resultado que ela vai te trazer, basta você saber que você precisa digitar. Então, aqui no caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou digitar o app e vou utilizar um comando de atalho que se chama Ctrl/espaço. E aí ele já vai me disponibilizar algumas opções. Eu vou escolher o Application. Na sequência, eu vou colocar um ponto e aqui eu vou utilizar uma próxima função que se chama Display Full Screen, que é, ou seja, mostra, display, mostra em tela cheia. Então, vamos colocar aqui, Display, vamos procurar essa opção aqui, o Screen. Dou um Tab e, na sequência, eu vou colocar um sinal de igual e vou colocar True, ou seja, de verdadeiro. Então, ou seja, na opção do Workbook in Open, ou seja, tudo que está dentro desse comando, está entre o comando private e o comando end sub, ele vai ser executado quando a minha planilha abrir. Então, no caso aqui, eu quero que ele aplique a tela cheia. Então, é exatamente isso. Assim, eu sei que o comando está em inglês, como eu falei, a gente não precisa entender, lógico, se entender melhor, mas a gente só precisa saber qual é o comando que a gente precisa utilizar. Feito isso, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou arquivo, fechar, e voltar para o Excel. E aí, vou salvar a minha planilha, vou fechar a minha planilha agora. Então, vou fechar, simplesmente. E agora eu vou abrir minha planilha novamente. Então, vamos lá. Venho aqui, arquivo, e vou procurar a minha planilha. Lembrando, que esse comando ele vai ser executado assim que eu abrir a planilha. E não só esse comando, qualquer comando que eu colocar, como eu disse, entre private e end sub, que os dois indicadores lá da minha área de trabalho da minha macro, ele vai fazer isso. Então, eu vou escolher a planilha que a gente está utilizando, e ele vai abrir a planilha para a gente agora. E aí vocês podem perceber que ele já está abrindo a nossa planilha dentro, já no módulo de tela cheia. E para tirar desse módulo de tela cheia, basta eu clicar no ESC, que também tem o significado de escape, de sair. Então eu vou teclar o ESC. Então, assim, uma outra coisa que a gente pode fazer para que a tela realmente fique, inclusive, sem a nossa, digamos aqui, sem o menu da coluna, também vai ser possível isso, a gente também vai poder fazer isso, e num próximo vídeo aí eu mostro isso para vocês também. Eu espero que vocês tenham gostado da dica e até o nosso próximo vídeo.